paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui mais uma semana. Essa semana nós vamos falar sobre a lição de número 11, que é a igreja e os julgamentos. Para comentar essa lição, será eu, o presbítero Alexandre. Nós vamos fazer uma oração e vamos dar continuidade. Oremos. Senhor Jesus, te damos graça por estarmos aqui na tua presença, venha nos abençoar, nos ajudar, nos dirija, Senhor, nesse assunto tão difícil, tão importante para os adolescentes, para os professores, para a sua igreja em geral, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O nosso textuário, irmãos, diz assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Romanos 14 e 13. Nós temos aqui a leitura diária, né? Leitura diária. Depois nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Lucas, capítulo 6, versículos 37 ao 42, Romanos, capítulo 5, versículos 8 ao 11, e Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Aqui no Conectados com Deus, ele vai trazer um ponto importante. Ele coloca aqui: com certeza, muitos dos nossos sentimentos e ações dependem da forma como somos tratados. E aqui é óbvio, né? Se alguém me trata bem, eu correspondo com bom comportamento, tratando a pessoa bem. Se alguém me trata mal, a tendência é também nós tratarmos a pessoa mal. Embora a Bíblia nos ensine que não devemos pagar o mal com o mal, e sim o mal com o bem, mas de uma forma humana, é essa nossa reação, né? Então nós temos que cuidar, mas assim, com certeza muito dos nossos sentimentos e ações dependem, né? E algumas coisas vão depender. A gente não vai ficar, mesmo que a gente tenha que tratar bem as pessoas, mas alguém que não quer falar com a gente, não quer, tudo bem, não quer, a gente não precisa ficar insistindo, apenas dizer no que for possível, né? A gente vai pedir perdão, vai correr atrás, vai tentar entender o porquê, tentar consertar. Se isso não acontecer, segue a vida, né? Então a palavra de Deus também nos orienta a não julgar as pessoas sem antes que julguemos a nós mesmos. Então nós temos algumas coisas aqui de julgamento. Essa lição para falar com os adolescentes sobre julgamento é algo importante. Nós vamos ter alguns temas aqui, vamos conversar. Ou seja, não é que eu não posso dizer o que a pessoa está fazendo errada ou deixando de fazer. Mas eu preciso primeiro me julgar, entender o que eu faço de errado, o que eu faço de correto, para que eu possa, né, me organizar, me ajustar, melhorar. Como nós falamos, eu tenho que me policiar. Na igreja, nós vamos ter pessoas de diversas faixas etárias, classes sociais, trajetórias variadas, e a lição vai nos falar um pouquinho como nós vamos lidar com isso, como nós vamos lidar com o perdão, né? Como tratar um pouquinho dessas coisas. E vai ser um pouco disso que nós vamos conversar com os nossos adolescentes. Embora seja uma lição, irmãos, que passada para adolescentes, aqui no nosso caso, de 12 a 15, nós temos que conversar com nossos adolescentes sobre esse assunto, e é extremamente importante. Porque quando abre essa questão de não julgueis, também não há uma porta para se fazer tudo o que se quer, né? Então nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Entrando aqui na lição, nós temos uma introduçãozinha que ela diz assim: certa vez Jesus orou para os seus discípulos. Ele pediu ao Pai que os protegesse e conservasse a união entre eles. A comunhão dos cristãos é algo tão precioso que foi alvo da oração de Jesus. Isto mostra que precisamos zelar por ela também. Aqui vai mostrar um pouquinho da importância da comunhão, como estar em comunhão uns com os outros. O fato de, e ele coloca isso aqui muito bem, né? Muito bem ressaltado. O fato de Jesus pedir ao Pai, interceder para que nós vivamos em comunhão uns com os outros, isso mostra a importância que ela tem. E mais ainda, se nós lemos o contexto de João 17 e pegarmos lá o contexto, ele vai falar que
A unidade que deve existir entre a igreja deve ser semelhante à unidade que Jesus tem com o Pai. Então, note que ele tem uma comunhão perfeita com o Pai. Jesus e o Pai são perfeitos em comunhão. E é esse tipo de comunhão que ele quer entre nós. Então, vamos entrar aqui no ponto 1, que é a igreja, um lugar de discípulos. Esse ponto aqui, antes de comentar, eu queria fazer uma observação aqui de uma forma geral. Essa lição entre os pontos, ela não vai ter subitens, né? Então, nós temos aqui uma igreja, um lugar de discípulos, depois o item 2. O que Jesus ensinou sobre o hábito de julgar o próximo. O item 3, lugar de ensinar, aprender e praticar os valores cristãos. E o item 4, a igreja, lugar de comunhão. Esses 4 pontos, eles têm que ser bem equilibrados durante a aula e conversados com os alunos. É importante talvez aqui guardar, eu diria que uns 10 minutos para esse primeiro ponto, uns 10 ou 15 minutos para o segundo, e mais uns 10 minutos pelo menos para esse terceiro aqui, porque tem algumas coisas que a gente tem que deixar bem claro para os alunos. Então, por exemplo, nesse primeiro ponto, que a igreja é um lugar de discípulos, ele vai discorrer um pouquinho como que nós devemos abordar ou tratar os novos convertidos, aqueles que se convertem recentemente, aqueles que viveram uma vida difícil, e aí difícil vai ser, tiveram comportamentos errados, sofreram muito por conta de seus próprios comportamentos errados ou comportamentos que outros tiveram com ele. Então, ao nascerem de novo, ao aceitarem Cristo como Salvador e passarem a viver na igreja, eles vão ter agora um novo comportamento. Então, aqui é importante que a igreja, ela precisa compreender o passado dessas pessoas e não julgar essas pessoas pelo que elas fizeram no passado. Aqui é um assunto delicado, porque tem coisas, é claro que tem coisas que se a gente fosse falar aqui, que nós vamos ter sempre um receio com as pessoas pelo que elas fizeram no passado. Só que quando essa pessoa se converte e ela vem para a igreja de uma forma fiel, ela realmente é convertida, e de uma forma ou outra, olha como isso é importante. Como é que a gente vai identificar que alguém realmente se converteu? Como é que a gente identifica que alguém realmente é convertida? É pelas obras que ela pratica. E Jesus falou uma coisa muito clara, ele falou assim, que nenhuma árvore boa produz mau fruto, e nenhuma árvore má produz bons frutos. E aí ele termina, quando ele vai falar sobre isso, ele fala que pelos frutos os conhecereis. Então, as obras que nós praticamos falam um pouco do que nós somos. Agora, quando a gente vai falar dos novos convertidos, isso aqui é importante. Como eles têm uma nova vida, mas estão começando, pode ser que eles tenham algumas falhas, mas eles devem ser ensinados, tratados, ajudados, compreendidos, para que eles aos poucos vá mudando de vida e crescendo em santificação. Então, esse primeiro ponto, ele vai falar que a igreja é um lugar de discípulos. Então, na igreja tem pessoas que têm uma estrutura maior, consegue ter uma vida mais regrada, consegue ter já é mais maduro em termos de prática, e outros que estão começando a caminhada. E nós temos que saber lidar com isso. Mais ou menos um pouquinho para o final aqui, mas não tanto, ele tem um parágrafo que diz assim: a partir desse momento, o que vale é a transformação espiritual que acontece gradualmente à medida que o cristão caminha com o Senhor. Então, é o que nós falamos aqui. À medida que nós vamos caminhando com o Senhor, nós vamos mudando e melhorando e progredindo em santificação. Então, os novos convertidos, eles não vêm pronto, então eles vão crescendo em santificação. E nós temos que estar pronto para ajudá-los, ensiná-los, perdoá-los. Agora, acontece que,
Se alguém não quer essa mudança, aí é um outro contexto, né? É uma outra forma. E ele continua. A igreja, portanto, não é formada por pessoas perfeitas, mas sim por pessoas perdoadas e santificadas. Por isso, as pessoas que vêm até Cristo devem ser instruídas e discipuladas. Não pode haver na igreja a prática da rotulação ou desprezo por alguém ter seu passado em Cristo. Então, note que agora, aqui, essa palavra rotulação e desprezo são palavras extremamente importantes. Por quê? A rotulação é quando, pelo que a pessoa fez lá atrás, as pessoas isolam e desprezam ela e não querem ter uma aproximação para uma comunhão, uma aproximação para se ter uma amizade. Então, vamos deixar ele de lado, porque ele fez isso lá no passado e tal, e a igreja não. A igreja precisa fazer com que essas pessoas estejam em nosso meio e vivendo como nós e, ao mesmo tempo, progredindo como cristãos. Então, a questão é o rótulo. O rótulo é quando a gente coloca uma marca, e note que, quando a gente vai falar um pouquinho no próximo item já, essa questão de julgar, é justamente isso. Você dá uma definição para aquela pessoa sem conhecer se ela realmente foi convertida. Então, vamos juntar aqui a rotulação com a questão das obras, dos frutos que eu acabei de falar. Nós rotulamos alguém, nós desprezamos alguém e rotulamos quando, não conhecendo, não entendendo o esforço que ela tem feito para mudar, eu abro mão de conhecer quem é aquela pessoa e já defino ela. Isso é um rótulo. Eu disse que aquela pessoa é uma má pessoa sem ter me aproximado, sem ter conhecido, sem ter visto os frutos que ela pratica. Então, isso aqui é importante. Juntando isso com o próximo ponto, que é o que Jesus ensinou sobre o hábito de julgar o próximo, é importante mostrar que Jesus ele fala assim: como é que você vai julgar o teu irmão? Não julgueis para não ser julgados, mas como é que você vai tirar o cisco do olho do teu irmão se tem uma trava, se tem um tronco, um pedaço grande de madeira no seu olho? Então ele está falando aqui, primeiro olhe para você, veja quais são as suas falhas, entenda. E ele até, se nós olharmos aqui o versículo 40, ele fala assim, ó: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então ele até fala, pode precisar ajudar a tirar o cisco do olho do seu irmão. Mas como é que você vai tirar o cisco do olho do seu irmão? Depois você tirou a trave do teu. Então existe aqui uma questão de cada um julgar a si próprio e entender suas falhas e buscar melhorar. Mas ao mesmo tempo nós temos que olhar para o outro e também ajudá-lo. E é importante mostrar que quando Jesus fala sobre isso, ele está pegando o fariseu e mostrando como esse fariseu ele apontava o dedo e julgava o outro sem menos conhecer, era o rótulo. Então, olha só como isso é importante. Se nós olharmos aí aquela parábola do fariseu e do publicano, nós vamos ver que os dois foram ao templo. Os dois tiveram a intenção de buscar a Deus. Os dois estavam com o coração, de certa forma, voltados para Deus. Agora, olha a diferença, e é esse sentido de julgar que Jesus quer tirar da sua igreja. E nós precisamos conversar com os alunos. O fariseu, ele disse, olha, eu cumpro as regras, eu dou o dízimo, eu jejuo, eu faço, eu aconteço. Não sou como esse publicano aí, né? Porque a visão, olha o rótulo do fariseu para o publicano: pecador, cobrador de impostos, amigo de Roma, contra os judeus. Enquanto o publicano ele estava lá batendo no peito, arrependido,
reconhecendo suas falhas e falando: Senhor, me perdoa porque sou pecador, sou falho, sou ruim, tenho minhas dificuldades. E aí Jesus termina falando que o primeiro saiu, o último, o segundo, o publicano saiu justificado e não o fariseu. Por quê? O fariseu se colocou numa posição de juiz, de julgar. Essa palavra julgar, esse julgamento, esse juiz aqui no texto bíblico, é justamente aquele que está na posição de determinar e condenar o outro. Então, quando nós nos colocamos na posição de eu não conheço, eu não sei o que ele faz, mas eu vou julgá-lo, olha, ele não devemos andar com aquela pessoa não presta, aquela pessoa é ruim, aquela pessoa não é convertida, aquela pessoa não é salva. Quando nós partimos para esse lado, nós temos aí um grande problema, uma grande dificuldade. Ele fala aqui assim, ó, em sua época havia certos grupos religiosos que se viam como santos e perfeitos diante de Deus, porque se dedicavam a cumprir tradições e costumes judaicos, os escribas e fariseus. A autoaprovação desses religiosos gerava neles um senso de superioridade espiritual, fazendo com que se sentissem em condição de julgar os demais. Esse aqui é o problema do julgamento. Agora, no próximo ponto, nós vamos falar essa questão que é o lugar de ensinar a igreja, lugar de ensinar, aprender e praticar os valores cristãos. Aqui um ponto importante. Muitos dos adolescentes, quando eles se colocam numa postura de, quando começam a conhecer o mundo, entender? E aqui, irmãos, seja a parte mais difícil e mais importante de conversar com adolescentes, porque é o seguinte: quando eles veem esse versículo, não julgueis para não ser julgados, então a visão deles é assim: eu fiz algumas coisas erradas lá na escola, faço algumas coisas erradas na escola. E aí, quando ele chega na igreja, ele estuda com outros colegas lá, Estuda com outros colegas, ele faz algumas coisas erradas na escola. Quando ele chega na igreja, qual que é a postura dele? Olha, aquela pessoa fica me olhando feio, aquela pessoa fica me criticando, aquela pessoa... Mas ela vive tendo uma vida errada lá fora. E quando ele vem aqui, e às vezes, se nós colocarmos um papel mesmo, muitas das vezes ela não está nem sendo criticada, mas o simples fato dela saber que ela está fazendo errado, e aí ela está naquele ambiente, às vezes a palavra que Deus fala através do pastor, isso já mostra, já coloca ela numa condição que ela mesma começa a se julgar. Mas é importante mostrar que a igreja é um lugar que nós vamos ensinar os valores cristãos. A igreja é um lugar que nós vamos aprender valores cristãos. E é um lugar que nós vamos começar a praticar. Nós vamos aprender a praticar na igreja. E essa prática vai ser levada para a escola, vai ser levada para a nossa casa, vai ser levada para todos os ambientes que nós tivermos. E quando a gente se coloca na posição ou na postura de não querer praticar, não é que eu vou ser julgado, mas a palavra, ao falar, ela vai ser julgada, ela vai nos julgar. A palavra, ao ser mencionada, ensinada, ela vai nos julgar. Então é importante conversar com os adolescentes o seguinte: olha, quando alguém está te julgando, ele realmente está te julgando ou você está se sentindo julgado? Isso aqui é um ponto extremamente interessante. Aqui ele fala o seguinte: a igreja deve confrontar o pecado e manter a santidade diante de Deus. Mediante a isto, quando necessário, a prática do aconselhamento e da disciplina, assim como é orientado nas Escrituras, o objetivo da exortação da disciplina é tratar, ensinar e fortalecer o cristão espiritualmente. E aí mostrar esse versículo Mateus 18, 15 a 17, que é uma passagem que o próprio Cristo fala: olha, se o teu irmão pecou contra você, você vai lá e tenta falar com ele. Se ele não reconhecer o erro, você chama duas pessoas, vai lá e conversa com ele. E se ele não ouvir, então você traz o caso para a igreja.
E se ele não ouvir nem a igreja, então consideram como gentio e publicano. Então, olha só, não parece ser um pouco contraditório Jesus falar que não julgueis para não ser julgado, mas aqui ele fala para nós chegar, pode ser que chegue a um ponto da pessoa ser considerada gentio e publicano. E o gentio e publicano que Jesus fala aqui, nesse momento, é o mesmo contexto que os fariseus faziam. Porque a postura dos fariseus em relação aos publicanos, aos gentios, eram de exclusão, porque os publicanos não podiam mais entrar no templo. Os publicanos tinham que ficar fora daqueles sacrifícios, fora dos ambientes santos. Tinha um local afastado dentro das sinagogas, assim como os gentios, porque não dava para misturar os fariseus, os religiosos santos, cumpridores dos deveres, dos costumes, com os publicanos que eram amigos dos romanos. Então, era esse o contexto, mas Jesus aqui ele fala para a gente poder excluir, mas olha a busca que Jesus ensinou a ser feita. Vai você só, depois é você com mais dois, depois é você, traz o caso para a igreja, e aí se a pessoa não quiser ouvir, e aí perguntar para os adolescentes, para os seus alunos, né, alguns, e perguntar ou ensinar, dependendo do contexto, aí os irmãos conhecem os seus alunos, sabem como aplicar isso. Nós estamos caminhando da forma correta, tendo alguma falha e aí buscar melhorar, ou estamos insistentemente praticando o mal? E eu queria ler com os irmãos mais um ponto aqui que eu acho que vai nos ajudar, que é 2 Tessalonicenses. A carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 14, ele fala assim, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, notai-o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas o admoestai como irmão. Esse aqui é o cerne desse ponto e a chave da diferença entre o julgamento criticado com Jesus e o comportamento para que alguém se converta. Esses versículos aqui ele vai clarear. Olha o que Paulo fala. Se alguém não está obedecendo o que nós estamos escrevendo ou fugindo um pouquinho, não se misture com ele, deixa ele um pouquinho isolado. Mas qual que é o alvo de deixar ele um pouco isolado? E contra o evangelho? Note que nós não estamos falando aqui de um novo convertido, como no primeiro ponto. Nós não estamos falando de o extremo, como faziam os fariseus, de criar um rótulo e isolar. Mas nós estamos analisando os frutos das pessoas, porque as obras, os comportamentos que eles não estão obedecendo, então nós vamos deixar ele um pouquinho de lado, não vamos ficar se misturando. E misturar aqui é assim, eu vou fazer tudo que eu vou fazer, estou junto com aquelas pessoas. Mas elas estão fazendo errado, como é que eu vou andar com elas fazendo errado? Então aí todavia, não tenhais como inimigo. Mas nós temos que admoestar, encorajar, conversar com ele, mostrar o erro, para que ele venha se corrigir. E aí nós temos aqui esse item 3, que é a igreja, o item 4, que é a igreja lugar de comunhão. Então, todos aqueles que se propõem a obedecer a palavra de Deus, vai ter pessoas que estão num processo mais avançado de santificação, tem pessoas que estão num processo menos avançado, mas quando todos estão no processo de busca de ser santo, de buscar a Deus, aí a igreja é o lugar de comunhão. Então aqui ele fala o seguinte, para muitas pessoas a igreja é um lugar de recomeços. Pessoas que perderam o rumo ou que tiveram suas vidas destruídas por causa do pecado.
encontraram na igreja o seu local de refúgio. No contexto social que vivemos nos dias de hoje, é muito comum as pessoas sofrerem agressões verbais ou físicas. E quando elas chegam na igreja, trazem pesos, traumas e sentimentos que precisam ser tratados. O trabalho da igreja é acolher essas pessoas, tratar o espiritual com ensinamentos, aconselhamentos e operações. Então, nossos adolescentes, eles precisam ser, nesse caso aqui, orientados, primeiro, para que eles tenham essa noção de sempre buscar melhorar. De que eles não devem andar com aqueles que não querem ser crentes. Andar no sentido de ser aquele amigo que está unha em carne e que está levando ele para o mau caminho. É esse ponto que nós estamos falando. A igreja é lugar de buscar comunhão. E buscar comunhão e buscar as boas práticas do evangelho. Aprender a ser melhor um cristão. Isso nós temos que conversar com eles. Então, irmãos, use essa lição para mostrar esses dois pontos, né? Os extremos. O julgamento quando é só o rótulo, ou o comportamento, e aí eu não vou falar como julgamento, mas o comportamento de talvez não se ficar se misturando com pessoas que não querem obedecer o evangelho. E ele continua assim: por isso a igreja precisa ser um ambiente saudável, onde a comunhão é valorizada. Quem chega, olha só, quem chega precisa encontrar amor, misericórdia, apoio mútuo e instrução bíblica. Cada membro deve contribuir para a preservação da comunhão e da unidade na igreja. Existem atitudes que fortalecem, tais como receptividade, respeito, comunhão assertiva, honra e perdão. Agora, note que, quando nós nos propomos a fazer o correto, não há espaço para julgamento. E mesmo aqueles que se colocam numa posição de que não querem praticar a verdade, ao mesmo tempo que nós estamos praticando, não é que nós vamos isolar a pessoa, mas ao mesmo tempo a pessoa automaticamente vai passar a ficar isolada. Embora nós vamos tentar trazê-la para o nosso lado, mas ela vai ficar isolada de forma automática. É importante conversar isso com os adolescentes, para que eles não tenham, porque muitas das vezes eles querem. Acontece muito, né? Principalmente nos nossos dias hoje, acontece muito de eles fazerem o que quiserem fazer, postarem na internet o que eles querem postar, e quando alguém diz assim, esse comportamento seu é errado, aí eles caem por esse versículo e falam, estou sendo julgado, estão me julgando. Na verdade, não estão julgando, estamos ensinando a palavra de Deus como ela é. Então é importante mostrar esses sentimentos, esses dois lados aqui. Meus irmãos, nós chegamos ao fim dessa aula. Espero que o que eu tenha falado possa contribuir para o preparo da sua aula. E converse com os adolescentes, mostre esse assunto. Esse é um assunto extremamente importante, tá certo? Ore a Deus, busque uma direção do Espírito Santo para que a palavra de Deus atinja o coração dos seus adolescentes e eles possam crescer em Cristo cada vez mais. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.